Suécia ganhou dos Estados Unidos na final, meteram saque flutuante nos jogos contra o Brasil, ou no jogo contra o Brasil, e depois o time americano começou até fazendo viagem, depois foi pro flutuante. A gente não conseguia passar um saque, quando era criança, dava um passinho para frente e passava de toque. Estou dizendo isso porque é um fenômeno que não acontece só no vôlei, acontece em muitos esportes. De repente, o futebol, nos últimos anos, talvez 2 décadas, a gente partiu para o tal do 4-2-3-1. O cara de área, 2 pontas, um cara atrás do centroavante. As defesas se habituaram. Alguns treinadores estão voltando a praticar a dupla de ataque. Coisa antiga. Coisa antiga. O Mano fez isso no Cruzeiro Atlético com o Thiago Neves e Pedro Rocha. Jesus está fazendo isso. Fez ontem. Jesus fez ontem com o Flamengo. O São Paulo, de vez em quando, faz também. São Paulo faz. E me parece que as defesas estão tendo que se readaptar a esse formato. E aí, Maurício, só para completar essa linha de raciocínio, no caso de ontem do Flamengo, que é um tema bem legal de ser debatido, o Jesus já tinha feito isso no primeiro jogo contra o Atlético, não funcionou tão bem, mas ontem, incrível, porque ele bota a primeira linha defensiva quase no meio do campo. O Flamengo joga no campo de ataque o tempo inteiro. Basta ver o gol, se o Rodrigo Caio não falha, talvez não tivesse gol, mas o campo de defesa está inteirinho aberto. E um monte de jogadores com características ofensivas atuando do meio para frente. Tirou até o Cuejar do time. Tirou. Ontem jogou outro, porque com Jesus não tem esse negócio de barrar jogador. Vão jogar 16, 17, porque são 3 competições. Como é que você entende isso tudo, Maurício? Então, eu também... Já está um pouco chato esse esquema, né? Porque os técnicos, principalmente da beirada, eles procuram mais defender do que atacar. É que tem, isso é diferente, porque é um vibrador, tem poucos. Mas a primeira coisa que um técnico fala para os de beirada, tem que marcar, tem que recompor. É a primeira coisa. E quando você tem, como o Flamengo fez ontem, porque todo mundo estuda todo mundo, né? Que faz a linha de 4, né? 2 marca 1, que marca o centroavante, os 2 marcam na beirada e os 2 do beirada marcam lá os laterais dos caras. É assim, é tudo juntinho. Por isso que às vezes não tem futebol hoje no Brasil. Está muito estudado, está muito marcado. Então o que está fazendo? E vai voltar a fazer isso, ou seja, quando você põe 2 por dentro, não tem sobra. E os 2 por fora do Flamengo não são pontas, são meias. Então eles vêm por dentro. E o que acontece? Tem homem a mais no meio campo. Ontem o Goiás não achou o Flamengo porque tinha homem a mais no meio campo do Flamengo. Porque os 2, o Rascaeta e o Everton Ribeiro, vinham para dentro do campo. Então fazia um quadrado. Então ficava 2 meias, 2 volantes e 2 atacantes. Aí você fala, mas você ir do lado, quem fica? Os laterais aqui iam lá. Aí, mas como é que pega o lateral, o lateral adversário quando não está sem a bola? Tem alguma... Para trás do centroavante. As defesas se habituaram. Alguns treinadores estão voltando a praticar a dupla de ataque. Coisa antiga. Coisa antiga. O Mano fez isso no Cruzeiro Atlético com o Thiago Neves e Pedro Rocha. Jesus está fazendo isso. Fez ontem. Jesus fez ontem com o Flamengo. O São Paulo, de vez em quando, faz também. São Paulo faz. E me parece que as defesas estão tendo que se readaptar a esse formato. E aí, Maurício, só para completar essa linha de raciocínio, no caso de ontem do Flamengo, que é um tema bem legal de ser debatido, o Jesus já tinha feito isso no primeiro jogo contra o Atlético, não funcionou tão bem, mas ontem, incrível, porque ele bota a primeira linha defensiva quase no meio do campo. O Flamengo joga no campo de ataque o tempo inteiro. Basta ver o gol, se o Rodrigo Caio não falha, talvez não tivesse gol, mas o campo de defesa está inteirinho aberto. E um monte de jogadores com características ofensivas atuando do meio para frente. Tirou até o Cuejar do time. Tirou. Ontem jogou outro, porque com Jesus não tem esse negócio de barrar jogador. Vão jogar 16, 17, porque são 3 competições. Como é que você entende isso tudo, Maurício? Então, eu também... Já está um pouco chato esse esquema, né? Porque os técnicos, principalmente da beirada, eles procuram mais defender do que atacar. É que tem, isso é diferente, porque é um vibrador, tem poucos. Mas a primeira coisa que um técnico fala para os de beirada, tem que marcar, tem que recompor. É a primeira coisa. E quando você tem, como o Flamengo fez ontem, porque todo mundo estuda todo mundo, né? Que faz a linha de 4, né? 2 marca 1, que marca o centroavante, os 2 marcam na beirada e os 2 do beirada marcam lá os laterais dos caras. É assim, é tudo juntinho. Por isso que às vezes não tem futebol hoje no Brasil. Está muito estudado, está muito marcado. Então o que está fazendo? E vai voltar a fazer isso, ou seja, quando você põe 2 por dentro, não tem sobra. E os 2 por fora do Flamengo não são pontas, são meias. Então eles vêm por dentro. E o que acontece? Tem homem a mais no meio campo. Ontem o Goiás não achou o Flamengo porque tinha homem a mais no meio campo do Flamengo. Porque os 2, o Rascaeta e o Everton Ribeiro, vinham para dentro do campo. Então fazia um quadrado. Então ficava 2 meias,
2 volantes e 2 atacantes. Aí você fala, mas você ir do lado, quem fica? Os laterais aqui iam lá. Aí, mas como é que pega o lateral, o lateral adversário quando ele não está sem a bola? Tem alguma cobertura. Claro, e tem alguma cobertura. Tem alguma cobertura. E já está lá no alto, entendeu? Está no alto. Então, esse é um sistema que eu também gostaria de ver até no próprio São Paulo, ou seja, quando anunciaram o Pato e o que se machucou, o Pablo, os dois, eu falei, bom, esse é o esquema que dá para jogar com os dois, por dentro, né? E jogar, porque tem que mudar alguma coisa, senão vai ficar esse jogo chato. O Goiás não achou o Flamengo porque é dificuldade. Flamengo dentro da área. E sabe o que acontece? Aí você fala assim, aí o que acontece? Os laterais não conseguem marcar os caras por dentro. Por quê? Porque não é homem. Eles não vêm com o cara. Se o Crespo vem para dentro, o lateral não vai atrás dele. O lateral não marca mais homem a homem. Então ele vai sobrar no meio campo. O Crespo também faz isso no Corinthians. Quando ele se sente apertado, ele vai para dentro para passar o Avelar por fora. Ele sempre faz isso. Ele recebe. Porque o lateral não vai atrás dele. Então o Flamengo ontem deu uma tática. A tática que o Flamengo usou ontem foi muito boa. Agora, claro que a gente tem que esperar um pouco, porque oscilou um pouco no primeiro jogo. Mas a expectativa do Flamengo, o Flamengo me animou muito do jeito que jogou ontem. E você diria, Muricy, que fosse um adversário mais forte, não seria possível fazer o que o Flamengo fez ontem? Não, até pode ser, mas eu não estou preocupado com o Goiás, estou preocupado com nós estamos falando do Flamengo. O que o Flamengo fez. Do que o Flamengo fez. Eu pergunto se é possível fazer contra qualquer isso aí, eu fiquei feliz quanto o que o Flamengo fez. Porque o Flamengo fez uma coisa diferente, não está mais naquela coisa do 4-2-3-1 que tá chato pra caramba. Tá muito chato de se ver. Aquele joguinho tá demais chato, né? É o quadradinho, todo mundo quadradinho. O Flamengo, os caras flutuaram. Ontem o Galo também. O Galo, não sei se foi desespero do treinador, também misturou todo mundo. O Otero foi para dentro, outro foi para fora. O Santos é assim. O Santos é meio irresponsável às vezes. O Santos é um time que taticamente é irresponsável, não tem imposição. E quando você faz isso, não tem marcação, os times ficam perdidos, porque todos eles, o treino invisível, todo o treino invisível que eles fazem é o balanço que eles vão achar o cara. O lateral pega a bola, dá pro ponto, aperta ele aqui, todo mundo no balanço. Aí dá pro outro ponto. Porque é assim futebol. Desse jeito que o Santos e o Flamengo estão jogando, não consegue marcar. Não consegue marcar, porque não tem treinamento para isso. Então os caras vão ter que dar um jeito diferente aí. Os treinadores vão ter que dar um jeito diferente para marcar esses caras agora. Porque agora é os 2 meia. E outro, o futebol vai ficar melhor, né? Porque 2 pensadores vai ter agora. Né? Antigamente era só 1 ligação. E nem pensa muito esse da ligação. Agora vai ter 2 pensadores. Então, eu acho que o futebol vai melhorar no Brasil. O Rogério tinha pedido a senha. Fala, Rogério. Não, você falou quando você começou a falar no vôlei, explicou muito bem, parabéns pela aula, né? Fala sério. Roberto. Eu acho assim, no futebol também acontecem essas coisas cíclicas, né? Que vão e voltam. Antigamente a gente tinha os dribladores do futebol brasileiro, todo time tinha. São Paulo tinha um Zé Sérgio, o Flamengo tinha o Uri Geller, o Fluminense tinha um Zezé. Só desculpa, o Cruzeiro jogou assim também. Só desculpa. Contra o Atlético. O Cruzeiro jogou assim também. Com 2 ontem, inclusive. É isso aí. Jogou assim então, também. todo mundo tinha um driblador, eram os pontas, dribladores. Hoje em dia, como a marcação está muito forte, todo time costuma saber marcar, até os pequenos sabem marcar, estão compactos ali, em 30 metros fica todo mundo ali, o driblador ganha uma importância muito maior, que é o cara que vai distribuir e vai desorganizar o time adversário. E é o estilo que o Cleison tem de ir para cima também da marcação e tentar atrapalhar um pouco do que foi organizado ali. Então, esse tipo de jogador, eu acho que está ganhando muita importância hoje em dia, está voltando a ter uma importância, né? O próprio Cruzeiro, com a chegada do Pedro Rocha, cresceu muito com isso. E foi uma surpresa quinta-feira, né, Rogério? Vocês estavam no jogo, e aí, de repente, Pedro Rocha e Thiago Neves, lado a lado, de atacantes. Sem o centroavantão. Sem o centroavantão. E ontem, E 2 abertos, né, Luiz? Mesma coisa, 2 abertos. O Robinho, meia, jogando. Que é o 4-2-4, que é quando tá com a bola. 2 volantes, mas a segunda linha de 4. Isso aí. Marquinhos Gabriel e Robinho de um lado. Muito bem colocado pelo Rogério. E barrou o Fred. Hã? Para fazer esse esquema, barrou o Fred. Ele tirou o Fred. Ontem, centroavante fixo, mais parado. Ontem, quando ele perdeu por contusão... Quem mesmo, Rogério? Me ajuda aí. Ariel saiu, Thiago Neves e... o Thiago Neves. Pedro Rocha. Aí ele teve que mudar o sistema de jogo. Aí quando ele botou o Fred, ele virou o 4-2-3-1 habitual, que o Mano tem, por tradição, utilizar. Ô Volpi, nessa discussão toda, como é que você vê? Há espaço para essas nuances? Assim como você curte essa parte, estratégia de jogo,
entendeu? De repente o futebol muda. É legal você ver o técnico português do Flamengo botar as linhas. A linha de defesa vai quase no meio do campo, você meio que joga prensando. Claro que você fica aquele buracão, né? Se o cara partir na velocidade, já era. Mas na Europa Mas, todo mundo joga assim, né? então, Na Europa todo mundo tenta encurtar o campo. E aí, Vô, como Tem é novidade. que você Não, lida com isso? eu acho interessante. Como geralmente o goleiro, por ver o jogo de trás de uma forma diferente, geralmente o goleiro ele se interessa bastante pela parte tática também. Então, eu sou um caso assim, realmente, que nem o Muricy citou, você mesmo citou. Hoje está voltando, alguns times voltando a utilizar um 4-4-2 com um losango, por exemplo, no meio de campo, com 2 atacantes, quebrando um pouco o sistemático de os pontas ter que estar fazendo essa marcação de lateral e não poder jogar, muitas vezes se preocupar mais em marcar. Então, eu acho interessante, vejo de uma forma muito, muito positiva, porque é o que diferenciou e é o que diferencia, acho que o nosso país. É a qualidade para jogar. O Brasil ele sempre se diferenciou por isso, porque ele cria jogadores para jogar, não para marcar. A partir do momento que a gente se preocupou muito em marcar, a gente está perdendo a essência que é do Brasil, e talvez por isso que a gente tem sofrido tanto no âmbito mundial hoje, porque a gente não é mais o Brasil que produzia para jogar hoje. É lógico, tomara que o Tite possa conseguir resgatar essa característica do Brasil. Agora ganhou a Copa América, o time ganha uma confiança também, mas eu vejo isso de uma forma muito, muito interessante e muito favorável para o nosso país. Você curte, Cleison, essa discussão tática, estratégia de jogo? Você acha legal? Eu acho interessante. Eu acho que você também pode, de acordo com a outra equipe, variar alguns momentos. No próprio caso do jogo ontem, quando a gente faz o gol, é quando ele coloca 2 centroavantes juntos e o Bozelli sai um pouco mais da área e acha o Love. Então, acho que assim, acho que é válido você ter opções para você, até mesmo se você começa de um jeito, dentro da partida, poder mudar. Muito bem. Posso pegar uma Pode, palavrinha? Caio, que eu ia guinar um pouquinho aqui pra gente falar. Você disputou Pan-Americano? Não cheguei a disputar Pan-Americano. Achei que você tinha jogado. Não, Pan-Americano não. Me confundi. Não, só para falar um pouquinho dessa questão tática, eu acho que o futebol te permite tudo. Desde que o treinador, durante a semana, execute todos os movimentos que podem aparecer no jogo e que os jogadores comprem essa ideia. Então, eu gosto do time mais equilibrado e eu gosto do time mais ofensivo. O que eu acho que esses treinadores estrangeiros estão trazendo, e aí eu acompanho muito o que o Bodão falou, é que aqui no Brasil, 90% deles, talvez o Diniz e um ou outro sejam a exceção, pensam em como não perder o jogo. Então, puxa, eu não posso tomar gol, eu preciso marcar aqui, eu preciso marcar ali, e eu deixo que a inspiração individual dos meus atletas do meio para frente decidam o jogo. Por que não criar movimentos para ganhar o jogo? O Jesus pensa o futebol de uma maneira ofensiva. O Sampaoli pensa o futebol de uma maneira ofensiva. Não estou dizendo que todos tenham que pensar desse jeito. Você tem que encontrar o equilíbrio. E nem todos os estrangeiros são bons. E que nem os estrangeiros é bom também. Esses dois que vieram são muito bons. Porque houve uma onda que trouxeram um monte de estrangeiro aqui, que brincadeira também, né, cara? Então, mas como é que... E precisa ter elenco também Claro, para jogar razão. ofensivamente. Claro. Não, mas, Sem bons jogadores, você não faz nada. além de tudo, Não, mas uma coisa que o futebol brasileiro, assim, a gente sempre teve essa tradição do jogador que sai driblando todo mundo e acaba fazendo gol, e de um tempo pra cá isso foi morrendo, tanto que a gente ficou nessa coisa. Cadê o camisa 9? Cadê o camisa 9? A gente ficou batendo nessa tecla. Desde quando isso parou? Isso antigamente, lá atrás, sei lá, década de 70, década de 80, a gente jogava assim ou jogava como essa coisa mais marcada, mais defensiva? Desde quando isso mudou? Será que existiu esse movimento do Brasil querer imitar o futebol europeu e aí foi trazendo essa mania da marcação, essa coisa de, não vamos perder o jogo, portanto eu vou marcar mais. Então, Glenda, e agora a gente está voltando para trás, entendeu? Tá resgatando o futebol brasileiro ou não? Essa indagação que você faz, ela é feita cotidianamente, assim, pra gente que trabalha diretamente com o futebol. Mas eu acho que a década de 80 não entra nessa linha de raciocínio. Ela foi a década que consumou uma transição. Porque na década de 70, os caras corriam 7 quilômetros por jogo. E hoje os caras correm 12 quilômetros por jogo. Então, o que a gente correu atrás foi de ocupação de espaço. É uma coisa que é distinta da técnica. Porque, por exemplo, hoje teve uma hora no Maracanã, a gente tá assistindo o jogo aqui, que vem uma bola pro Pedro, ele domina de chaleira, faz uma embaixadinha de chaleira e dá um passe de calcanhar.
Quer dizer, técnica pura, mas é raro do cara ter essa possibilidade. Foi quase no meio do campo isso. Rolou um ataque. Mas é raro, porque a ocupação de espaços é absurda, né? Você pega hoje o Didier Deschamps, técnico, campeão do mundo, se notabilizou porque a Federação Francesa tornou público o vídeo. A palestra. A palestra. Depois do jogo da Austrália. Depois do jogo da Austrália. Ele chegou no vestiário e falou assim: nós estamos jogando com um cara a menos. Aí todo mundo olhou para ele: não, professor, todo mundo terminou. Não. A média da Austrália, a média do Brasil, a média da Alemanha, os caras correm 11 quilômetros. A nossa média é de 10. Então temos um a menos. E convenceu os caras que todo mundo tinha que dar um pouco mais. E a França foi campeã do mundo, mas você não fala assim: a França sobrou. Nada, que jogava atrás da bola e velocidade. Atrás da bola e